um termo estranho. Eles têm grupos científicos, né? Os pesquisadores se reúnem e dão uma sigla para o grupo. Mas significa pesquisadores de câncer de mama em estadio inicial, em câncer de mama pequeno, onde o objetivo ali do tratamento é a cura. Então, esses pesquisadores eles se reúnem a cada 5 anos, ou eles reúnem os resultados dos estudos, mas publicam dados a cada 5 anos, e o objetivo é responder perguntas que sejam perguntas relevantes para a prática clínica. Tá? Então, como é que isso é feito? São meta-análises esses tipos de estudo. Como isso é feito? Eles pegam todos os estudos que foram feitos para responder uma pergunta X e reúnem como se fosse um único estudo. Então, imagina, você tem 3 estudos, cada um com 5 mil pacientes, eles fazem um grande estudo com 15 mil somando esses pacientes. Lógico que tem que fazer uma espécie de uma técnica de estatística para corrigir as possíveis diferenças entre os estudos, mas são dados bastante confiáveis. Tá? Então, nesse congresso, a pergunta que eles queriam responder era: vale a pena aumentar a dose de quimioterapia depois que se faz cirurgia? Ou seja, aumentar a dose ou aumentar a intensidade do tratamento depois da cirurgia aumenta o índice de cura? E essa é a questão, então, que foi tentada ser, que foi respondida, né? Que eles tentaram responder e conseguiram responder com esse estudo. Então, existem 3 maneiras de a gente aumentar a intensidade do tratamento depois da cirurgia. A primeira é aumentar a dose dos remédios, tá? Mas, obviamente, quando você aumenta a dose, você aumenta efeitos colaterais. E os estudos já são feitos no limite do efeito colateral, né? Quem se trata com quimioterapia sabe como é pesado, por vezes, você fazer esse tratamento. E imagina aumentar, fazer mais desse tratamento. Então, isso é meio inviável. A gente já chegou no limite da dose, essa questão não tem que ser abordada, a gente já sabe que não dá para aumentar mais a dose. Quais são as 2 outras maneiras que a gente tem, então, de aumentar a intensidade do tratamento? A primeira seria reduzir o intervalo entre elas. Tá? Então, a gente tem hoje a quimioterapia vermelha, que são as antraciclinas, e a branca, que são os taxanes. As antraciclinas, em geral, a gente faz a cada 3 semanas, mas elas podem ser feitas a cada 2 semanas, se a gente fizer um remédio depois da aplicação para subir a imunidade, que chama filgrastima, ou granuloquine, né? Então, o que eles compararam então? Fazer a cada 3 semanas esperando a imunidade subir sozinha, ou fazer a cada 2 semanas, sendo que depois da quimioterapia, no dia seguinte, você faria esse granuloquine para subir a imunidade. E o que foi visto que esquemas que fazem a cada 2 semanas, ou seja, esquemas mais intensos, são mais interessantes em termos de chance de cura. Só de você mudar a maneira com que você faz a quimioterapia, você aumenta a chance de cura em 3%. Tá? Parece pouco, né, 3%, mas é assim, imagina que você está passando de 90% para 93% de chance de cura, apenas modificando o tempo do tratamento. Tá? São os mesmos remédios, só que feitos de maneiras mais curtas. Tá? Então, eu acho que hoje eu não tenho muita dúvida que sempre que possível, que a pessoa tolerar, obviamente, você tem que fazer tratamentos mais curtos a cada 2 semanas, pelo menos a fase da antraciclina. A gente sabe que não é fácil fazer a cada 2 semanas, é meio dureza. Aumenta a chance, aumenta, mas também não é nenhum pecado a pessoa fazer a cada 3, tá? A gente sabe que, se possível, faça a cada 2, mas existe um pequeno ganho de fazer a cada 2, mas a cada 3 semanas também não está errado, tá? A mensagem é: se possível, faça a cada 2 porque ganha um pouquinho, tá? Usando os mesmos remédios, ganhando um pouquinho a mais, por que não, né? Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem, então vamos lá, participar agora para a terceira maneira de aumentar a intensidade. A gente pode fazer o vermelho e o branco separados, né? Um antes, outro depois, e esse é um esquema que a gente chama de mais intenso, porque a pessoa fica mais tempo em tratamento. Ou você pode fazer os 2 juntos, um em cima do outro, tá? Qual é a dificuldade desse? Fica mais pesado, né? Você faz 3 remédios, né? Vermelha, que são 2, né? AC, né? E o Taxane junto, tudo junto. Mas é mais curtinho, é menos intenso o tratamento. E o que foi visto, que fazer esquemas mais intensos, mais longos, né, é benéfico, tá? Existe também um aumento da chance de cura aí da ordem de uns 2 a 2,3%, se não me engano, o número, tá? Que, olha só, é só mudar a ordem dos remédios e você ganha esse 2,3%. Então, acho que a ideia, então, hoje é, se possível, faça a cada 2 semanas a fase vermelha e faça depois a fase branca, não faça junto, tá? Essas, então, foram as principais perguntas que foram respondidas por essa meta-análise, né? Que são estudos envolvendo milhares de pacientes, tá? Quando a gente faz estudos pequenos, a gente não consegue identificar muito bem, digamos assim, sinais pequenos, né? 3%, 2%, com poucas pessoas no estudo a gente não consegue ver, porque você precisa de mais número para ver diferenças pequenas. Mas quando você põe milhares, 30 mil, 40 mil mulheres no mesmo estudo e analisa aquilo,
fica mais fácil a gente ver essas pequenas diferenças, tá? Então, acho que foi o dado mais interessante aí do EBCTCG.